Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, né? Louvado seja Deus, porque mais uma vez Ele nos dá a honra e a oportunidade de estarmos na casa dEle, podendo adorar o Seu nome. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou no meu coração, livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu foi Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Glória a Deus. Aleluia. Presença maravilhosa do nosso Senhor. Creio que hoje nós já recebemos grandes vitórias. Creio que hoje nós já recebemos coisas grandes da presença do nosso Deus e ainda tem mais por vir. Amém? Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. O texto diz assim: E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus bens sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e tu dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo todos para fora, tomando-a pela mão, e clamou dizendo: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhe que nenhum homem contasse o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra a qual Deus colocou nessa noite no meu coração é uma palavra muito conhecida, muito pregada, muito ministrada, mas eu sei que Deus tem algo, porque essa palavra ela queimava no meu coração, essa palavra ardia no meu coração, e Deus ele falava comigo através dessa palavra, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos saber e entender o texto. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 39: Retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando toda a cidade quão grandes coisas lhe fizera. Quem foi esse? No versículo 39, Jesus vai dar ordem para um homem. Jesus estava na região de Decápolis.
uma região da Galileia, uma região conhecida por ter 10 cidades, por isso era chamada de Decápolis. 10 cidades estavam ali naquela região. A Bíblia diz assim que Jesus estava caminhando por ali, operando os seus milagres, curando enfermos e pregando a sua palavra. Para que nós entendamos, aquela região de Decápolis, o povo judeu, eles não gostavam muito de estar por ali, eles não gostavam muito de andar por aquelas regiões, porque aquela região o povo cuidava de porcos, e segundo o costume judeu, quem cuidava de porco era impuro. Então eles não gostavam de caminhar muito para aquela região. A Bíblia diz assim que Jesus vai atravessar o mar, que na verdade é o lago da Galileia. Jesus vai atravessar o lago da Galileia e vai ir até uma cidade onde havia um homem que estava endemoniado há muito tempo. A Bíblia diz assim que esse homem, ele é um endemoniado de Gadareno. Jesus vai atravessar e vai ir até aquela região. Jesus vai chegar, vai expulsar os demônios daquele homem. E Jesus vai falar para aquele homem, olha, aquele homem queria seguir Jesus, só que Jesus vai falar, olha, não, fique aqui e prega na sua cidade, prega aqui na sua região, conta para todos o que Jesus fez na sua vida. Olha para vocês verem, apesar de que tudo que Jesus havia feito na vida daquele homem, o povo daquela cidade de Gadara queriam expulsar Jesus dali. E Jesus vai atravessar o lago da Galileia de volta. Jesus vai fazer o caminho inverso. Agora entramos no texto. A Bíblia diz assim que todos estavam esperando pela volta de Jesus na praia. Todo o povo esperava ali para que Jesus viesse. Imagina comigo uma multidão na beira da praia olhando Jesus vindo num barquinho. E Jesus vindo e todos esperando o pastor com alegria. Todos esperavam com alegria pela volta de Jesus, diferentemente dos dias de hoje. Hoje poucos esperam com alegria a volta de Jesus. O povo estava na praia esperando Jesus vir. A Bíblia diz assim que Jesus vai chegar na praia e a multidão estava esperando Jesus. Só que vai aparecer um homem por nome de Jairo. A Bíblia vai denotar esse homem como o principal da sinagoga, sendo um dos principais da sinagoga. O que um principal da sinagoga fazia? O principal da sinagoga dirigia os cultos da sinagoga. O principal da sinagoga estava à frente dos cultos. Então a Bíblia diz assim que Jesus já havia pregado por todas as sinagogas da região da Galileia e de Nazaré de Galileia. Aí eu entendo, pastor, no livro de Lucas capítulo 4 versículo 18, diz assim que Jesus chegou em uma sinagoga e foi rolo. Jesus vai abrir o rolo, capítulo 4 versículo 18. Jesus vai abrir o rolo, pastor, e no rolo estava escrito: eis aquele que me enviou para pregar, anunciar as boas novas de Cristo. Jesus vai ler o rolo, Jesus vai ler o que estava escrito de Isaías 63, pastor. Jesus vai ler o que estava escrito, e a Bíblia diz assim, a história vai dizer que em toda a sinagoga havia uma cadeira. Essa cadeira ninguém se assentava, essa cadeira ela era preparada para o Messias. Essa cadeira ela ficava ali para quando o Messias viesse, ele se assentasse naquela cadeira. Só que todos eles não entendiam que o Messias era Jesus. E quando Jesus vai ler o rolo, quando Jesus vai acabar de ler, Jesus vai caminhar em sentido à cadeira que estava reservada para o Messias e vai sentar nela. Quando Jesus senta na cadeira que estava reservada para o Messias, Jesus estava cumprindo uma escritura, Jesus estava cumprindo a escritura. Só que o povo, pastor, eles não entenderam. A Bíblia diz assim que o povo vão se levantar contra Jesus, vão pegar Jesus, vão levar Jesus para um alto do monte, vão querer precipitar Jesus dali. Pastor, certamente Jairo estava nessa sinagoga no dia em que Jesus leu o rolo, sentou na cadeira do Messias e tentaram matar o mestre. Só que eles levam Jesus para um alto do monte. Jesus vai embaralhar a mente deles todos e Jesus vai sair dali como se nada tivesse acontecido. Jairo viu Jesus no capítulo 4, versículo 18. Agora no capítulo 8, a filha de Jairo já está por morta. No capítulo 8, a filha de Jairo está morrendo na sua casa. O que Jairo vai fazer? Imagino eu, entra no texto comigo. Jairo vai olhar a sua filha, pastor, quase morta, e Jairo vai se lembrar. Jairo vai se lembrar dele, daquele que leu o rolo e sentou na cadeira do Messias.
Jairo certamente vai se lembrar e vai dizer: olha, tem Jesus. Não tinha mais solução, a filha dele já estava por morta. Acredito eu que Jairo vai se lembrar: nossa, eu vou atrás daquele homem que sentou na cadeira do Messias, ele pode resolver o meu problema. A Bíblia diz assim que Jairo, quando vai ver Jesus descendo do barco, chegando na praia, a Bíblia diz assim que Jairo vai prostrar-se aos pés de Jesus. Jairo, pastor, vai se atirar aos pés de Jesus e vai dizer: rogo-te, mestre, vá até a minha casa, porque a minha filha está enferma. Meus irmãos, olha comigo para você ver. Jairo vai sair da sua casa, vai deixar a sua filha por morta lá. Jairo vai sair da sua casa, vai deixar, pastor, o problema lá na casa dele. Jairo deixa o seu lar, deixa o problema lá e vai buscar Jesus. Como muitos de nós fizemos nessa noite. Às vezes nós saímos da nossa casa e deixamos, pastor, tudo desmoronando lá. Às vezes nós saímos da nossa casa e pensamos conosco: olha, eu estou saindo da minha casa hoje, mas às vezes eu nem queria voltar, porque o problema lá está tão grande, a situação lá está tão adversa, que às vezes a pessoa sai, Bruno, e deixa o problema e simplesmente fala: se eu não pudesse eu nem voltava. Jairo, acredito eu, que estava com esse pensamento, mas um pouquinho de fé que ainda tinha no coração de Jairo, ele colocou em ação, dizendo: olha, Jesus pode resolver esse problema. Jairo vai chegar até Jesus, vai se prostrar nos pés dele e vai declarar o problema. Jairo não vai esconder a situação não. Jairo vai chegar e vai dizer: mestre, minha filha está doente, necessito que o Senhor vá até a minha casa. Há muitos tipos de fé diferentes. Um certo centurião, ele vai chegar até Jesus e vai dizer: olha, eu tenho um servo meu que está enfermo, eu peço ao Senhor que ordene para que ele seja curado. O centurião nem vai pedir que Jesus fosse até a casa dele. O centurião vai dizer: olha, porque eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. O centurião ainda vai dar um exemplo dizendo: eu dou ordens para os meus empregados e digo: eles vão e eles vão, eles vêm e eles vêm. Então o Senhor libera uma palavra para que meu servo venha ser curado. Jesus vai honrar a fé do centurião. Jairo não. Jairo já vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está enferma lá. A Bíblia diz assim que Jesus não hesitou. Jesus vai ir com Jairo até a casa dele. Jesus vai caminhar com Jairo. A Bíblia diz assim que uma multidão apertava Jesus. Segundo estudos, pastor, segundo histórias, segundo livros que lemos, uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas andava com Jesus diariamente. Então a multidão apertava, e Jesus querendo ir para a casa de Jairo. Só que a multidão, pastor, era tão grande que a viagem começa a demorar. Aquela situação começa a já sair do controle das mãos de Jairo. Imagina comigo, vem comigo no texto. Imagina Jairo andando. Olha que Jairo para e olha para trás. Jesus está lá atrás ainda, porque a multidão não deixava Jesus andar. Imagina comigo Jairo, capaz que olhava e falava: nossa, minha filha vai morrer. E Jairo pensava: olha, mestre, vamos, porque minha filha está doente. Já não bastava a multidão que apertava e oprimia Jesus, pastor. O texto para de contar a história da filha de Jairo. O texto é interrompido e quem aparece? Uma mulher, pastor, com fluxo de sangue. A Bíblia diz assim que essa mulher sofria há 12 anos com fluxo de sangue. O médico Lucas vai dizer assim: olha, que ela gastara todos os seus bens. Ela havia gastado tudo que tinha, pastor, buscando recursos humanos. Ela havia gastado tudo que tinha buscando recursos terrenos, e a cura não havia chegado. A Bíblia diz assim que essa mulher vai olhar e vai ver Jesus. Só que ela vai olhar e entre ela e entre Jesus tinha uma multidão. Segundo a lei de Levíticos, essa mulher não podia estar no meio do povo, ela tinha que ficar separada. Ela não podia estar no meio do povo, ela tinha que ficar num lugar separado, num lugar reservado. Só que agora ela vai ver que Jesus estava passando por ali. Acredito eu que ela pensou consigo: olha, eu já gastei tudo que eu tinha, ninguém me resolveu o meu problema, eu já perdi tudo. Acredito eu que ela pensou assim: olha, eu já perdi a minha juventude, eu já perdi muitas coisas na minha vida e ninguém resolveu o meu problema.
Agora ela vai ver Jesus e vai ver uma multidão que separava ela de Jesus. Ela vai ver Jesus, mas ela vai ver uma multidão que estava no meio dela, entre Jesus. A mulher estava com um fluxo de sangue. Eu estou pregando para pessoas aqui, pastor, que há muito tempo estão sangrando, mas não por fora, por dentro. Eu estou pregando para pessoas aqui que durante a sua vida inteira nem vida teve, Bruno, simplesmente porque passaram a vida inteira sangrando por problemas, situações. Eu estou pregando para pessoas aqui que há muito tempo buscam solução para os seus problemas, vão em muitos lugares, mas até hoje o problema não foi resolvido, pastor. Eu estou pregando para pessoas aqui que a dor interior é tão grande, que já não estão nem conseguindo disfarçar mais, pastor. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai olhar e vai ver a multidão, ela corria risco, pastor, de ser apedrejada. Se pegasse ela ali, ela era apedrejada. Só que ela não tinha mais solução, pastor. Ela não tinha mais o que fazer. A única solução dela era Jesus. A única solução que tinha para resolver o problema dela estava passando ali. Ela poderia ter pensado consigo: olha, pode ser a última vez que eu vejo esse homem passar por aqui. Pode ser que de hoje não passa. Pode ser que hoje é a última vez que eu vejo ele, e se eu não correr, se eu não atravessar essa multidão, ninguém mais vai poder resolver o meu problema. Acredito eu, pastor, que ela olhou e falou assim: olha, ele está andando e a multidão está em volta dele. Talvez se ele virar aquela esquina eu já não alcanço mais ele, e o meu problema, como é que fica? Pode ser que aquela mulher, ela já estava perdendo a esperança. Pode ser que aquela mulher, ela sofreu tanto, ela teve tantas percas, ela teve tantas coisas que ela já estava para desistir. Aquela mulher, ela vai ver Jesus passando por ali. Aquela mulher, ela vai ver Jesus ali naquele lugar, e vai brotar um fio de esperança no coração dela. Ela vai dizer assim: olha, se eu passar essa multidão e tocar em Jesus, pastor, às vezes nós até queremos, só que tem uma multidão que nos afasta de Jesus. Às vezes nós até queremos, pastor, só que a multidão não nos deixa chegar mais perto de Jesus. Mas que multidão é essa, pastor? Não sei. Talvez foram decepções que te afastaram da presença dele. Talvez foram mágoas, rejeições, humilhações. Eu não sei. Eu não sei qual é a multidão que um dia te afastou de Jesus. Eu não sei se foi porque você viu tantas coisas e agora já não. Eu não sei se foi você mesmo que criou uma barreira entre você e Jesus. Eu não sei se foi mesmo você que colocou a multidão ali no meio e simplesmente disse: olha, Jesus de lá e eu de cá, e eu vou seguir minha vida, pastor. Eu não sei qual é a multidão que hoje nos afasta do Mestre. Eu não sei qual é a multidão que hoje nos distancia de Jesus. Só que Jesus disse que se usarmos a nossa fé, pastor, coisas grandes aconteceriam. Aquela mulher, ela não vai temer a multidão. Ela vai dizer: olha, a chance que eu tenho eu vou aproveitar. A Bíblia diz assim que ela vai entrar no meio da multidão. Agora imagina, pastor, essa mulher no meio da multidão. Imagina essa mulher arrastando no meio da multidão para tocar em Jesus. Pastor, durante a caminhada dela, da onde ela estava até Jesus, acredito eu que ela levou pisões. Acredito eu que ela foi humilhada. Acredito eu que ela foi açoitada. Acredito eu que ela foi maltratada. Acredito eu, pastor, que pisaram na mão dela. Acredito eu, pastor, que chutaram ela, porque tinha uma multidão ali. Só que, pastor, apesar de todas as desilusões e decepções, apesar de todos que a multidão ter pisado nela, ter maltratado ela, ter xingado, ter humilhado, nada disso, pastor, tirou a fé daquela mulher em Cristo Jesus.
Nada disso afastou aquela mulher, nada disso desanimou, nada disso fez com que ela deixasse de usar a sua fé. Pastor, a Bíblia diz assim que ela vai chegar e vai tocar nas vestes de Jesus. As vestes de Jesus, meus irmãos, era como um vestido grande, tinha como se fosse uns sininhos embaixo, que nos tempos de Jesus era conhecido como tizi-tizi. As vestes de Jesus simbolizavam, pastor, graça. As vestes de Jesus simbolizavam a graça. Esses sininhos que ficavam embaixo simbolizavam a lei. Na medida que eles iam andando, todos os homens daquela época, eles iam andando, esses sininhos iam batendo nas suas pernas, para dizer para eles: olha, nós estamos na graça, mas não nos devemos esquecer da lei. A Bíblia diz assim, pastor, que aquela mulher vai chegar e vai tocar na orla, bem baixo das vestes de Jesus. Ela sabia, pastor, aonde ela estava tocando, ela sabia onde ela estava encostando. Ela não chegou e simplesmente tocou em qualquer lugar, não. Ela tocou na orla da veste, que era onde tinha virtude. Ela tocou na orla da veste, que era onde tinha poder. Ela tocou na orla da veste porque ela sabia que dali ia sair um milagre. Hoje você não saiu da sua casa vindo para cá em vão. Hoje você não simplesmente saiu da sua casa para estar aqui, não. Você saiu da sua casa e veio até aqui porque você sabia que aqui tinha milagre. Você deixou o seu lar e veio até aqui porque você sabia que aqui Jesus estava, e que aqui Jesus estava operando. Você saiu da sua casa e veio até aqui para tocar Jesus de uma maneira diferente, para mostrar para Jesus que apesar de tudo que você tem enfrentado, que apesar de tudo que você tem passado, que apesar de tudo que você sofreu durante a sua vida inteira, eu não sei, você veio aqui para mostrar para Ele que a tua fé é maior do que toda a multidão que se levanta. Aquela mulher vai tocar na hora de Jesus, pastor. Jesus vai parar imediatamente. Jesus vai parar e vai dizer: olha, quem me tocou? Pedro, sempre Pedro, né, pastor? Sempre Pedro, meus irmãos. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, como o Senhor pergunta quem te tocou, se a multidão te aperta e te oprime? Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: olha, eu perguntei, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Meus irmãos, nesse exato momento, há milhares e milhares de pessoas buscando tocar Jesus. Nesse momento, há milhares e milhares de igrejas abertas. Só que quem vai receber o milagre, Bruno? Aquele que tocar diferente. Quem vai receber o milagre? Aquele que conseguir tocar o coração do mestre. Quem vai receber o milagre? Aquele que lá do céu Deus olhar e falar: opa, ali na igreja Assembleia de Deus Central alguém me tocou diferente. Aquele que lá de cima Jesus olha agora e diz assim: olha, está vendo aquele povo naquela igreja? Está diferente. Aquele lá de cima que Jesus olha e fala assim: olha, está vendo aquele povo clamando? Está vendo aquele povo? Está diferente. Meus irmãos, não basta simplesmente tocar, tem que tocar diferente. Jesus vai dizer: olha, de mim saiu poder. E Jesus vai falar assim, e aquela mulher vai se levantar tremendo, de medo, e ela vai dizer a Jesus: foi eu que te toquei. E Jesus vai falar assim: olha, a tua fé, minha filha, é grande. Você tem fé. A tua fé te curou. Mas e Jairo, pastor? E Jairo? Jairo estava lá parado vendo tudo isso acontecer. Jairo estava lá parado, imagino eu, Jairo parado, olhando, Jesus parando, caçando a mulher, e Jairo olhando. Jairo murmurou, pastor? Jairo reclamou? Mas Jairo podia ter pensado: olha, foi eu que fui lá buscar Jesus, agora essa mulher para Jesus, a minha filha está lá morrendo. Jairo podia ter murmurado. Jairo podia ter dito: olha, Jesus, espera, vamos ali curar a minha filha primeiro, depois o Senhor volta e cura essa mulher. Mas não, Jairo ficou parado, olhando e vendo Jesus curar aquela mulher primeiro. A Bíblia diz assim que a filha de Jairo tinha
12 anos, certo, pastor? E a mulher sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Grave isso na sua mente. Jairo vai ver Jesus curando aquela mulher. No momento que Jairo está vendo Jesus curar aquela mulher, acontecendo tudo muito rápido, porque às vezes na nossa vida é assim, né, pastor? Tudo acontece tão rápido. Às vezes nós estamos bem, e quando a fé passa um furacão e tudo está ruim. Ou às vezes também, pastor, tudo está ruim, quando a fé, depois de um culto desse, nós chegamos na nossa casa e tudo está maravilhoso. Receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Vai chegar, pastor, homens, e vai dizer assim: olha, não importuna mais o mestre, não. Imagino eu, Jairo, olhando, pensando: mas por quê? Eles vão olhar para Jairo e vai dizer assim: olha, sua filha morreu. Vixe, agora? Para de incomodar Jesus, deixa ele em paz, a tua filha já morreu. Hoje pessoas, elas chegam até nós e dizem assim: olha, quanto tempo você vai na igreja, quanto tempo você busca Jesus, e parece que a sua vida não muda. Hoje pessoas, elas chegam e falam assim: meus irmãos, você vai na igreja todo dia, e parece que a sua vida é a mesma. Eles chegam até Jairo e dizem: olha, não incomoda mais Jesus não, porque o seu problema já não tem mais solução. Eles chegam até Jairo e dizem assim: olha, deixa Jesus em paz, vai para sua casa chorar a morte da sua filha. Hoje, pastor, pessoas se levantam e dizem assim: olha, larga disso, para com essa bobeira, esquece os seus sonhos, esquece aquilo que você sonhou, esquece, não vai acontecer. Hoje pessoas, elas se levantam e dizem assim: olha, você ainda sonha? Para com isso. Você ainda busca em Deus? Não, deixa para lá. Só que no momento que vem a palavra de desânimo, no momento que vem a palavra de derrota, Jesus tem uma palavra de fé, Jesus tem uma palavra de ânimo. Jesus disse: olha, tenha fé. Jesus vai dizer assim: olha, Jairo, tenha fé. Acredito eu que já nasceu uma esperança no coração de Jairo. A Bíblia diz assim que eles vão chegar até a casa de Jairo, pastor. E quando eles chegam na casa de Jairo, acredito eu que todos se assustaram. Por quê? O velório já estava pronto. As carpideiras, pastor, já estava tudo lá chorando. Os músicos já estavam todos tocando. O velório já estava pronto. Pastor, o ambiente já estava armado para a derrota de Jairo. Meus irmãos, o inimigo, ele tem feito de tudo para te destruir. O inimigo, pastor, ele já armou o ambiente, o inimigo já preparou a casa, o inimigo dizendo assim: olha, hoje eu dou o checkmate. Pastor, o inimigo, ele tem feito de tudo, pastor, para dizer assim: dessa semana ele não passa. O inimigo, pastor, ele tem se levantado de uma maneira para dizer assim: olha, hoje acaba. Só que aí, pastor, o inimigo não sabia que eles iam deixar suas casas e vir para a presença do mestre. E Jesus disse: olha, se o inimigo vier por um caminho contra ti, por 7, ele fugirá de vós. Olha, meus irmãos, Jairo chega, o velório armado, a sua filha morta. Pode ser que chegamos em nossa casa essa noite e ainda esteja tudo do mesmo jeito conforme deixamos, ou até pior, pastor, né? Às vezes nós chegamos lá no nosso lar e pensamos: nada aconteceu. Só que a minha Bíblia diz assim que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Meus irmãos, Jesus vai chegar e vai dizer assim: olha, por que está acontecendo esse alvoroço aqui? A menina, ela não está morta não, ela apenas dorme. Sabe o que eles fizeram? Eles riam de Jesus, Bruno. Eles olhavam e riam de Jesus. Pastor, é como se nós chegássemos em uma pessoa e contássemos, dizendo: olha, eu tenho um sonho de ser um cantor, eu tenho um sonho de ser um pregador, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, olha, eu tenho um sonho disso, eu tenho um projeto daquilo. E as pessoas olham assim para nós e esquece. Pastor, Jesus, estamos falando de quem? De Jesus. Ele vai chegar e vai dizer assim: olha, a menina não está morta,
Pastor, eles vão rir de Jesus. Se eles riam de Jesus, imagina o que eles pensam de nós, pastor, hoje. Então, todos vão rir e Jesus vai dizer: olha, se vocês desacreditam, sai para fora. Se vocês desacreditam, licença por favor. Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai do menino. Sabe por quê, pastor? Às vezes nós pensamos estarmos sozinhos na caminhada, né? Às vezes nós pensamos assim, olhamos para o lado e pensamos assim, não sobrou ninguém. Só que, pastor, quando Jesus está perto de realizar um milagre na nossa vida, Ele vai tirando aqueles que não estão preparados para ver o que Deus vai fazer. Quando Jesus está perto de fazer coisas grandes, pastor, Jesus Ele vai tirando aqueles que quando olhar o milagre acontecer, eles vão dizer: mas por que aconteceu na vida dele e não na minha? Né, pastor? Então Jesus vai tirar todo mundo e vai chamar somente aqueles que estavam preparados. Porque, meus irmãos, durante a nossa caminhada, somente aqueles que estão preparados, que vão poder olhar o milagre acontecer e dizer: olha, louvado seja Deus pela vida daquele homem, porque verdadeiramente Deus honrou a fé dele. Pastor, Deus vai entrar no quarto, Jesus vai entrar no quarto, vai olhar a menina e vai dizer: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. A Bíblia diz assim, que no mesmo momento a menina se pôs de pé, e Jesus vai olhar e vai falar assim: olha, dê de comer a ela. Jesus vai olhar para o pai e para a mãe da menina e vai dizer assim: olha, não conte para ninguém o que aconteceu aqui. Lembra que eu disse que a filha de Jairo tinha 12 anos, e a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava com o fluxo de sangue, pastor? Deus ia curar a filha de Jairo, ia. Só que Jesus parou para primeiro curar a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue representa coisas que aconteceram no nosso passado. A filha de Jairo, ela simboliza a esperança que temos no futuro. Só que para Jesus, pastor, realizar aquilo que esperamos no futuro, é preciso curar coisas que ficaram no passado. É preciso curar coisas que lá atrás nos machucaram. É preciso, pastor, estancar a ferida que ainda sangra. Jesus, ele cura aquela mulher. Jesus estanca a ferida, Jesus cessa o sangramento. Pastor, muitos de nós hoje, nós não recebemos os nossos milagres, porque coisas que nos feriram no passado, ainda não nos deixaram de ferir. Pessoas, pastor, que nos magoaram lá atrás, ainda não foram liberadas, ainda não foram perdoadas. Nessa noite Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma esperança, eu tenho coisas novas, eu tenho sonhos para ser ressuscitados, eu tenho muito a fazer, mas vamos curar aquilo que um dia ficou para trás. Noemi, tem um louvor? Tem, glória a Deus. Irmãos, se coloca de pé para a gente orar. Se coloca de pé, para que nessa noite nós possamos tocar Jesus de uma maneira diferente. Vamos tocar Jesus nessa noite de uma forma especial. Não tenha medo de declarar a Jesus, não tenha medo de dizer para Jesus o real motivo que você está aqui. Não tenha medo de dizer para Jesus a verdadeira intenção a qual você entrou nessas portas. Não tenha medo de dizer para Jesus o porquê que você saiu da sua casa e veio até esse culto. Não tenha medo de dizer para Jesus o que está acontecendo lá no seu lar nesse exato momento. Não tenha medo de dizer para Jesus o que você tem passado, o que você tem sofrido. Não tenha medo de dizer para Jesus que você está com medo do amanhã, que talvez você nem queria que esse amanhã chegasse. Não tenha medo de dizer para Jesus que o problema, a multidão está impedindo você de tocar nele. Fala para Jesus aquilo que você veio buscar.
toca em Jesus de uma maneira diferente. Meus irmãos, chega da mesmice, chega de ficar, pastor, do mesmo jeito, chega, meus irmãos, de ficar a vida inteira sofrendo pelos mesmos problemas, pelas mesmas angústias, pelas mesmas frustrações. Meus irmãos, chega, vamos dar um basta nisso nessa noite. Jesus está dizendo, pastor, que é noite de esperança, que é noite de coisa nova, que é noite de novidade de vida. Jesus está dizendo: olha, filho, fala para mim o que você veio fazer aqui hoje, conta para mim, abra o seu coração. Jesus está dizendo: olha, nessa noite eu tenho coisas novas, nessa noite eu tenho coisas maravilhosas. Jesus está dizendo: olha, filho, vamos estancar as feridas, vamos estancar aquilo que um dia te machucou lá atrás, aquilo que um dia te feriu, aquilo que um dia te causou trauma. Jesus está querendo curar aquilo que nos impede de ir mais para frente, aquilo que nos impede de chegarmos até mais perto dele. Jesus, nessa noite, Ele quer olhar lá do céu e ver o nosso clamor subindo. A Bíblia diz assim, que o nosso clamor, que a nossa oração, que a nossa adoração, ela sobe como um incenso suave às narinas de Deus. Jesus, nessa noite, Ele quer olhar lá de cima e dizer: olha, da onde está vindo esse perfume? Jesus, nessa noite, Ele quer olhar lá de cima e dizer: olha, é dali que está vindo. Jesus, Ele quer fazer. Jesus, Ele está pronto para fazer. Jesus, Ele está de braços abertos nessa noite. Jesus, Ele está de braços abertos, pedindo, esperando nós rompermos a multidão, nós rompermos a barreira, nós rompermos o preconceito, nós rompermos o nosso eu, o nosso ego, e tocarmos nele nessa noite. Jesus está querendo dizer: olha, deixa tudo que te feriu, deixa tudo que te magoou, deixa tudo que um dia te fez mal, e vamos viver coisas novas, vamos viver coisas diferentes. Será que nós estamos prontos? Vamos mostrar para Jesus que nós estamos prontos. Vamos mostrar para Jesus que realmente nós queremos, que realmente nós necessitamos, que realmente coisas novas estão por vir na presença dEle. Vamos clamar a Ele, vamos tocar nele. Vamos orar enquanto o louvor fica pronto. Já está pronto? Glória a Deus.